Oi, pessoal. Esse é o primeiro vídeo do podcast Maternidade Real. Eu tô aqui com a Raquel Cabral, que é mãe de primeira viagem, com a psicóloga Laila Ferreira. Sejam bem-vindas. Obrigada. E conta pra gente como que é pra você assim atender as mães no cotidiano, como que chega pra você essa demanda? A demanda ela chega muito pelo Instagram, né, mas eu percebo, assim, que a maternidade, tanto durante a gestação, né, o pós-parto e durante toda essa esse vínculo de maternidade, há muita culpa, muita ansiedade, muita preocupação, muito medo, medo de estar fazendo errado, medo de ser julgada, de não estar sendo a melhor mãe. Então, assim, se você perde a paciência, vem uma culpa disso: "Nossa, mas eu sou mãe, eu não deveria perder a paciência". E isso internaliza, né, naquela pessoa, que passa talvez a se julgar uma pessoa ruim, né, uma mãe ruim. Nossa, e eu acho que há também uma projeção da sociedade em relação à maternidade, né. A gente escuta muito que para uma mãe, para uma mulher, né, ser completa, ela precisa ser mãe. Para uma mulher conhecer o amor de verdade é só quando ela tem o amor de mãe, né. E assim, muito se fala sobre ter um bebê, mas não se fala sobre criar um ser humano, que são coisas completamente diferentes, né. Então, às vezes, a mulher ela tem essa idealização da maternidade, e quando ela vem, assim, né, depois que esse bebê nasce, eh, ela entra num questionamento de tipo: "Tá, e agora? Eu faço o quê com isso?", assim, é para o resto da vida, né, é um vínculo para o resto da vida. E tem essa cobrança que a gente não pode deixar de falar de que parece que a maternidade tem muito mais peso do que a paternidade, né. Com Eu sei que a certeza. gente está tentando desconstruir isso, mas ainda é um caminho longo, mas, assim, parece que o filho é só da mãe, né, e esse pai não tem tanta responsabilidade nisso. Então eu acho que é um assunto muito complexo e necessário ser falado, porque a gente vê muita romantização, né, a gente não fala sobre privação de sono, sobre aquela mãe que às vezes não consegue nem se alimentar direito, não consegue tomar um banho, porque aquele bebê precisa dela, sobre essa amamentação que as pessoas pregam como algo lindo, maravilhoso, um ato de amor, pode ter, né, mas não é só isso, tem a parte desconfortável, a parte dolorosa, né, sobre o assunto, então acho que é necessário ser falado mesmo. E muita gente não entende que essa parte desconfortável não anula a parte boa. Aquela Sim. mãe, ela pode estar amando, ela ama aquela criança, né? Ela ama aquele momento, mas não anula essa parte. E essa romantização, eu acho que tem muito a ver também com a comparação no passado, porque Uhum, a mulher, tipo, talvez as mães de cada uma que, né, que estão aqui, as avós principalmente, elas se dedicavam exclusivamente para uhum. o filho. E hoje em dia a gente quer dar conta, a gente quer trabalhar, a gente quer ser uma, né? A gente quer ser Sim. uma boa esposa, a gente quer ser boa em tudo, dar conta de tudo. Em algum momento a gente tem que ter em mente que alguma coisa não vai sair tão assim, de uma Sim. forma tão perfeita, idealizada. E eu acho que tem aquela questão de que mulheres, né, de antigamente tinham muitos filhos. Só que a gente esquece de que talvez aquele filho mais velho é o que cuidava do filho mais Sim. novo, né? Porque assim, eram 10 filhos, a mãe ela não consegue dar atenção aos 10 né, de forma igualitária. Então, tinha muito isso, assim, aquela criança mais velha, ela era adotizada, porque ela precisava ajudar a mãe naqueles cuidados. E eu acho que existia muito também uma fantasia de que aquela mulher antiga, ela dava conta. Eu acho que ela passava essa impressão, porque ela precisava, porque senão ela era fraca, mas o que é dar conta, né? O quanto que essas mulheres não foram mulheres estressadas, ansiosas, não tinham saúde mental, mas tinha que passar que tinha, né? Porque se dedicava, abdicava da vida por aquilo, E né? aquelas crianças se tornaram adultos traumatizados que hoje criam outras Uhum. crianças traumatizadas. Sim, E sim, vai passando, né, de geração para geração. Sim. Tanto a forma de criação, isso influencia bastante. sim. Vai da forma assim que a mãe prefere amamentar, eh, educar até, né, Uma a Sim. coisa uma adolescência. coisa que eu escuto muito é esse termo instinto de mãe, como se a gente Uhum, deveria nascer sabendo. uhum, Amamentação, não, é super fácil, você vai saber. Não, é super complicado. uhum. Por isso que é bom você ter auxílio, você vai aprender, você não nasce sabendo. Eu acho que esse grande peso em relação à mãe vem muito desse termo. Instinto materno.
que na real, assim, a gente pensando biologicamente, ele não existe, né. Mas isso é passado assim, não, porque você aprende a ser mãe, né. E como eu falei, assim, a gente né, nós mulheres somos estimuladas a essa maternidade compulsória, né, de que Sim. a sociedade está ali te dizendo que você tem que ser mãe, que mãe é a melhor coisa do mundo, né, que o amor é completo, mas a gente sabe que não é bem assim. Falam que a amamentação é muito importante, mas esquecem que tem muitos poréns para a mãe. Sim. Eu mesma, faço restrição de inúmeras alimentações Uhum. por conta da amamentação. E, se minha filha não tivesse ficado na UTI, talvez eu não saberia amamentar da forma que eu saí de lá, porque eu tive muito auxílio. Hoje, eu acho que é super importante você ter uma consultoria de amamentação ou você ter alguém experiente para te ajudar, né, porque é muito complicado. Em relação à dor, eu não tive dor. Fissura, eu tive fissura no início, e se eu não tivesse Aquele amparo aquele ali. amparo, acho que em casa eu passaria algum tipo de dificuldade. É questão de saúde mental, né, porque a gente Sim. sabe que muda muita coisa. São vários hormônios ali à flor da pele, então Uhum. influencia. Essa questão da amamentação que você comentou, muitas não têm informação. Eu acho que falta também políticas públicas, Sim, com falta esse certeza. apoio pelo SUS, porque a gente sabe que a carência é Sim, grande. Nem todo mundo tem condição, gente, de pagar, que hoje em dia tem sim. o nome que você falou, Doula. né, a doula, a pessoa que vai em casa auxilia para poder ensina, né, como que Sim. deve amamentar, como que deve dar banho na criança. A maioria, gente, a maioria não tem condição de Sim. pagar. Mas se eu não me engano, no banco de leite, minha irmã mesmo teve um problema com a amamentação, e ela foi lá, correu pra lá pra pedir ajuda, e lá eles deram um SOS a ela. Ela estava com pedra nos Uhum. seios, e eles ajudaram. Eu acho que realmente falta essa política pública, mas lá eu acho que consegue uma ajuda. No seu caso, você teve receio de pedir ajuda? Eh, "Tô precisando, vem aqui". Então, no início, pela minha filha ser um bebê muito pequeno, muito vulnerável, nós optamos por ser só nós 2, eu e o pai. Ficar A gente ficou com muito medo de doença, de Uhum. transmissão, porque ela era muito e na própria UTI nos orientaram que não receba visita, se for receber visita, só a sua rede de apoio, e no início eu não queria essa rede de apoio, eu queria proteger, botar minha filha numa bolha. E isso eu acho que acarretou um cansaço excessivo dos 2. Uhum. Hoje, eu ainda quero ser aquela pessoa que dá conta de tudo, eu não gosto muito de ajuda pelo fato de muitas opiniões. E a gente sempre acha que o que a gente acha não, né, porque a mãe e o pai sabem a forma correta de criar seus filhos. E sempre tem uma crítica: "Ah, mas eu fiz assim, meu filho não morreu. Ah, o neném tá com frio, tá com muito frio, porque tá sem meia. Tá sem meia, pode pegar Uhum. uma doença". Porque as pessoas dizem, né, as pessoas mais antigas dizem que doença vem pelos pés, Uhum. que não tem muita noção, vindo de vírus, bactérias. Mas aí é sempre aquela opinião, que te desmerece como mãe, Sim. ou que diminui até o próprio pai. Aí a rede de apoio é só quando eu realmente preciso. Porque às vezes, em muitas vezes, tipo, a rede de apoio acaba dependendo, né, da visão da pessoa, da experiência, acaba meio que deixando a gente mais para baixo do que Sim. mais a Essa pessoa que não se atenta quanto a isso. sim, essa rede de apoio, ela tem que ser empática, né, porque se você tá passando por um momento complicado, né, de estar ali descobrindo, ainda mais primeiro filho, né, Sim. tá ali descobrindo como é que as coisas funcionam, eu chego e falo: "Não, não é desse jeito, olha só, tá vendo, ele vai gripar". Você se sente culpada, uma péssima mãe, né, e na verdade não existe uma verdade absoluta, você sabe o que é melhor para o seu filho, você vai ser a melhor mãe possível, né. É claro que, assim, existem casos e casos, né, uma depressão pós-parto, nem sempre essa pessoa ela tem uma consciência disso, então ela vai precisar dessa rede de apoio um pouco mais assertiva, mas não sendo o caso, não, assim, não tem essa necessidade, né. E eu acredito que a rede de apoio, assim, no primeiro momento, não seja sobre o bebê, seja mais sobre a mãe, Sim. seja mais sobre as tarefas domésticas, se Uhum. ela não tiver uma outra ajuda,
uma pessoa que ajude ela em casa, eu Sim, acredito que a rede de apoio seja mais isso, porque o bebê ainda é um bebê que não tem que ter muito contato com pessoas sim, externas, e é um momento que é mais mãe, bebê, pai, o bebê. Acho que ajuda é disso, mas as pessoas entendem que a rede de apoio é mãe, é a criança. sim, sim. E às vezes, assim, aquela mãe tá sem dormir, né? Então, enquanto o bebê tá dormindo, a rede de apoio pode ficar ali, olha, não, eu vou vigiar, vai lá dormir que eu fico aqui, vai lá tomar um banho. Vou lavar uma louça, porque eu nunca tive o bebê tá dormindo, vou dormir. Não, o bebê dormia, a gente ia arrumar a casa, Aham, que é uma coisa aham. que não conseguia fazer, porque ela dormia muito pouco. Então, tiveram noites que dormia muito só no peito. Então, tiveram noites que a gente revezava. Dormia um com ela no peito, o outro descansava um pouco. Aí, quando ela acordasse, eu pegava, amamentava e dormia com ela no peito. Por ela ser muito pequenininha, não sei se é Uhum, normal de outros bebês, uhum. ela só queria dormir no colo. Era colo, colo, colo. Cara, chegava acho que 7 horas da manhã, os 2 com uma olheira enorme, pensando: "Meu Deus, E você quando isso vai pensando em arrumar passar?". casa, em fazer, né? Porque As vai tarefas aprendendo domésticas. a fazer o revezamento com o tempo, né. Porque não é aquela coisa, não nasce um filho, nasce uma mãe, aprende a cada dia, né. Sim, sim. E além de a gente não ter conseguido revezar por conta hum, revezar muito, porque ela dormia só no colo, porque ela queria mamar, porque eu acho que os 2 tinham medo de não dar conta sozinho. Então, se ela respirou diferente, eu preciso do auxílio do outro. E como Aham. eu não tinha uma experiência muito grande com crianças, e por ela ter tido uma gravidade muito grande na UTI, Uhum. a gente ficava: "Meu Deus, vamos ficar os 2 juntos acordados, porque se acontecer alguma coisa, Um é o apoio do um é o outro apoio ali. do outro". Aí se acontecesse de um cochilar e ela tá dormindo, aí tudo bem, mas se ela acordou, os 2 tinham que estar ali, olhando, vigiando. E nos primeiros dias, quando ela dormia, eu não conseguia dormir. Eu queria saber se ela estava respirando, Uhum. se aconteceu alguma coisa de errado. Era assim, ó, deitado na cama olhando toda hora. Ah, eu já ouvi muito sobre isso, que toda hora dá uma olhadinha, deixa eu ver se tá respirando, que aí traz Sim. aquela calma e consegue dormir, né. Mas no caso da Raquel, ela teve um equilíbrio, apesar de tudo. Ela passou por momentos delicados. Mas em várias situações que as mulheres não conseguem um apoio, tanto do marido quanto da família, Uhum. por questões financeiras, inúmeros motivos. É possível identificar os sinais de depressão ainda, durante a gravidez, ansiedade? Durante a gravidez, eu acho talvez a fase que, a mulher pode desenvolver uma patologia mesmo psicológica, né. Por quê? Porque tem questão hormonal, mudança de corpo, né, são vários fatores. Eh, Se essa pessoa, né, se essa mãe, ela tem um perfil de já ter tido, por exemplo, algum quadro depressivo, ou já passou por alguma situação muito traumática, um estresse pós-traumático, precisa ter um pouco mais de cuidado. E a gente sabe que muitas mulheres têm a depressão pós-parto, muitas não sabem identificar Uhum, quais são os sintomas, e muitas não tratam também. E a gente vê os noticiários e pode levar a situações graves, né, quando não é uhum, tratada. uhum. A depressão pós-parto, ela às vezes a gente entende, né, a sociedade coloca como: "Nossa, aquela mãe que rejeita o bebê", né, mas não é isso, assim. Existem, claro, casos, né, que são um pouco mais agravantes, que têm, esse comportamento, né. Teve até um caso, que eu não sei se vocês chegaram a ver, de uma mãe que teve a depressão pós-parto e ela se jogou de um prédio com os 2 filhos, né. Assim, tem esses casos, mas tem também aquela outro tipo de depressão de que é a apatia, a melancolia, a pessoa se irrita com muita frequência, a pessoa fica um pouco mais preguiçosa, não quer fazer as coisas, não quer levantar da cama, não consegue às vezes olhar para aquele bebê e entender, né, "Não, agora a partir de agora é diferente", né. E aí existem alguns casos que essa depressão pós-parto tem essa rejeição, mas não são todos, porque se a gente ficar pensando que toda depressão pós-parto é assim, então se você não tem, né, se você não rejeita seu bebê, então você não tem. E aí a gente pode acabar negligenciando, né, uma mulher. E o baby blue nada mais é do que, depois que você tem um parto, você fica mais ou menos entre aí 15 dias, 15 a 20 dias,
aquela mulher, não são todas as mulheres que têm, mas aquela mulher começa a olhar e pensar: "Tá, a partir de agora eu tenho um filho, é eterno. Tá, o que que eu faço com isso aqui, né? Como que eu vou lidar com essa situação?". Isso é normal. E, uma boa parte da psicologia acredita que isso é até saudável, porque você começa a entender a responsabilidade dessa fase da sua vida, né. "Ah, mas as mulheres que não têm são menos mãe?". Não, mas assim, não é algo que a gente, vai classificar isso como uma depressão pós-parto, né. A depressão pós-parto, ela é um pouco mais agravante. Se essa mulher, ela já tem um histórico de ter tido um quadro depressivo, uma ansiedade generalizada, um toque, ela já passou por alguma situação de estresse pós-traumático, ó, alguma psicopatologia um pouco mais grave, vamos colocar assim, que eu não gosto muito de falar isso, mas assim, um pouco mais grave, ela precisa ter um pouco desse olhar, né, essas pessoas em volta precisam ter esse olhar. E como eu falei, um olhar sempre empático, porque um olhar de julgamento só vai piorar ainda mais esse quadro, né, psicológico dessa mãe. Sim, voltando a falar sobre os julgamentos que a gente mencionou lá no comecinho, é tanto nas atitudes quanto nas frases. Raquel já escutou inúmeras frases, com certeza, né. E eu fiquei pensando: "Caramba, em algum momento da minha vida eu também posso ter sido essa pessoa indelicada, que falei alguma coisa, Uhum, uhum. que não deveria". Mas quando a gente passa, eu agora estou grávida, a gente passa a se policiar mais e a ficar mais atenta quanto a isso, porque as frases, as coisas chegam pra gente em um patamar, assim, em uma importância, porque a gente acaba: "Caramba, será que é isso mesmo? A pessoa falou isso?". Frases comuns que eu já escutei: "Ah, a Uhum, grávida, ela a mulher quando fica grávida, ela fica gorda ou fica magra. uhum. A mulher fica, abatida. Eh, você tá se cuidando? Porque se você não se cuidar, olha, homem é assim, hein, vai arrumar Sim, outra". sim. E eu Nossa, é acho muito louco. e eu acho que tem uma questão também, assim, é uma crítica, né, mas uma crítica construtiva de que na rede social as mulheres estão grávidas, e aí depois postam, sei lá, 3 dias uma barriga chapada. E aí, mulheres reais, não é assim que funciona. Elas acreditam que deveriam estar assim também. E, tem até uma foto, né, da Isis Valverde, que ela tá amamentando, assim, toda linda, poderosa, né, e amamentação não é aquilo, né. Então, assim, eu acho que há também essa pressão da internet de que, a mulher ela precisa ter o bebê, e aí ela vai amamentar, ela vai emagrecer logo, ela tem que emagrecer logo, voltar ao corpo dela, né, assim, tem essa cobrança, porque tem as influências que tem lá os métodos dela pra realmente ficar com a barriga chapada, né, a Virgínia tá aí que fica grávida, né, em uma semana ela já posta lá com a barriga Sim. sequinha, mas a realidade não é essa, né, a realidade é outra, completamente Da diferente, né. maioria, ela é milionária, né, gente, tem muito dinheiro. Inclusive quem tá mostrando agora a maternidade real, mesmo VTube. mesmo sendo uma pessoa influente e com uma condição financeira grande, é a VTube. E eu li alguns comentários e são pessoas tem pessoas criticando, Sim, falando que é menos mãe por estar sofrendo em alguns momentos, por sim. estar sobrecarregada, por achar a amamentação uma coisa complicada. Dessas coisas, eu li um comentário uma vez, não lembro qual era a publicação, de uma mãe falando que achava incorreto acordar o pai de madrugada para ajudar, porque o marido trabalhava durante o dia. Então eu acho que na internet, quando a gente lê essas coisas, a mãe que faz isso, que pede ajuda do pai, que pede ajuda Uhum. ou que até mesmo se sente sobrecarregada, que mostra a maternidade de uma outra forma, fala: a amamentação tá sendo difícil para mim". Aí você lê, você vê essas coisas, as pessoas falando que isso não é legal, ou você até vê mães com Uhum, influência uhum. mostrando isso de uma forma romantizada, isso te diminui, te sobrecarrega também psicologicamente. E aí já tem a questão hormonal ali, né, os seus hormônios ainda estão ali, voltando, né, a se estabilizar, e aí você lê, né, que, nossa, mas aquela mãe que bota o pai pra trocar ou dar um banho num filho, não, ela não tá sendo mãe por completo. Você internaliza aquilo, Não você tá dando começa conta. você Que hoje começa a pensar: "Será que não tem razão?", né. as pessoas acham que existe Mulher Maravilha, que a mãe tem que Uhum. ser a Mulher Maravilha, tem que dar conta da casa, tem que dar conta do filho, e não existe Mulher Maravilha. Para você tem que, elencar as prioridades.
a prioridade agora é amamentar o filho, aquela louça pode ficar para depois, não tem ninguém para Uhum. lavar a louça. Mas as pessoas acham que você tem que dar conta de literalmente tudo. A louça tem que estar limpa, a criança tem que estar amamentada, tem que estar trocada, e isso não existe. Uhum. Poderia existir, poderia. E é injusto, né? É E muito muito injusto. Sim, e muitos acham que é falta de gratidão, né. Porque se a Uhum. mulher se abre, se ela fala o que tá sentindo, ou: "Ah, não tô bem, preciso de ajuda", em muitos momentos, caramba, mas essa mãe tá com um filho perfeito, tipo, tá com saúde e deveria ela estar tá sendo agradecendo. ingrata, né. Olha, fulano, que eu conheço, o filho dele tá doente, tá com alguma coisa grave, mas Uhum. ela tá ali agradecendo. É sempre um comentário assim, né. Eu escutei um comentário muito cruel, pouco tempo depois que a minha filha saiu da UTI, que eu consegui voltar a uma das coisas que eu gosto de fazer, que é academia. Aí eu fui na academia que eu ia durante a gestação, e eu escutei de um profissional de educação física ele falando: "Ai, você tá sumida, e o bebê?" Aí eu falei: "Ah, minha filha nasceu um pouco antes do que deveria", comentei. E o comentário dele foi, "Ah, mas também da forma que você treinava, pode ter sido por isso, né". Aí, naquele momento, a minha reação foi de explicar que isso não tem nada a ver. Eu fui explicar isso para um profissional de educação física. Hoje se sabe que a academia é bom para a Uhum. gestação, que a que qualquer esporte é bom para desde que não seja perigoso. Sim, sim. Peso, peso em relação ele quis dizer em relação a peso. Eu na época da gestação, quando eu estava treinando nessa academia, eu tinha diminuído o peso, não tinha nada a ver. Só que hoje ainda tem pessoas que veem a gravidez, a grávida, como aquela pessoa que tem que ficar deitada, Uhum. de Uma doença, repouso, assim, né? isso, só engordando. Se você tá num corpo ok, não engordou tanto, as pessoas vão falar: "Ah, esse bebê tá pequeno". Eu também escutei isso. "Esse bebê tá pequeno", e na época não estava. Minha filha não tinha tido a complicação ainda, era uma coisa genética, eu realmente Uhum. sou bem magra, e as pessoas falavam: "Ah, esse bebê tá pequeno, você tem que comer por 2". A minha obstetra até falava: "Não existe isso de comer por 2, pelo amor de Uhum. Deus, isso é até perigoso para Comer de forma criança". saudável. Comer de forma saudável, com uma quantidade maior, mas isso não existe de comer por 2, que pode ser até um problema, né, Sim. Prejudicial para a pra criança. E é criança. muito louco, porque muitos falam: "Gravidez não é doença", tá. E a gente escuta isso muitas das vezes, muitos homens falam isso. Eles não Uhum. sentem nem metade do que a gente sente. Uhum. A produção tá ali, ó, nos E ouvidos. talvez nem aguentariam, né, sentir. Sim, exatamente. Aí gravidez não é doença. Aí se a mulher, se ela tá tranquila em casa, se ela tá mais de, né, de repouso, se ela pode ficar, né, em casa, a mulher é julgada. Se ela tá malhando, Ela é ela é julgada. julgada de qualquer forma, gente, de qualquer forma vai Sim, julgar, a gente tem que ter isso em mente, né, pra sim. não E deixar. existe uma positividade tóxica, né, assim, né, na sociedade em si, e eu acho que também na maternidade de: "Gente, como assim? Seu filho tá perfeito, você tá assim, desse jeito? Você tá ansiosa com isso? Que isso?", né, como se a minha dor tivesse que ser diminuída, porque uma outra pessoa talvez tenha uma outra dor, Sim, né. E tem uma frase que eu sempre falo para todos os meus pacientes, que é: "Existe uma pedra muito pequena no meu sapato e uma grande no seu, mas a que vai me machucar é a pedra do meu sapato". Então, assim, não importa, né, mas às vezes a gente até se cobra: "É, realmente, né, o filho tá aqui perfeito, tem gente lá com filho lá, né, isso tá acontecendo", mas isso tem que existir, porque é a sua dor e a sua dor é importante. Eu acho que quando você fala sobre essa questão de julgamento, né, sempre vai ter alguém te dizendo que o que você tá fazendo é errado, porque a verdade dela é a certa. Mas na maternidade, principalmente, né, todos os seres humanos, não existe verdade absoluta. Não existe sim, "Não, pra ser mãe você precisa fazer isso, 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 isso e isso. Pra amamentar é assim, assim, assim". Claro que existem algumas técnicas, mas isso também não significa que é a verdade absoluta, né. O jeito a que o bebê vai dormir, eu acho que a Vitube estava até falando sobre isso, da cólica, né, que a obstetra dela deu várias, e a pediatra, né, vários jeitos da cólica passar. Aí coloca aqui, faz isso, faz aquilo, e ela foi tentando. Tinha dias que funcionava de um jeito, ou furou, tinha dias que era chazinho de camomila, e é isso, né. Eu acho que, quando você aponta para o outro que é: "Não, desse jeito aqui que você tá fazendo é errado", isso diz muito mais sobre você do que sobre aquela mãe. sim. Falta as pessoas entenderem que por mais que a minha dor seja menor que a outra, eu não sei lidar
da mesma forma que a outra pessoa. Sim. Falta essa empatia, e falta essa empatia na maternidade. Uhum. É muito complexo. E uma das sobre a amamentação mesmo, você falou, tem esses pitacos sobre a amamentação, eu escutei muito agora na introdução alimentar. "Ah, não dá esse método do BLW, porque ela vai engasgar", eu sempre dei amassadinho, minha filha nunca engasgou. Aconteceu totalmente o contrário, eu fui dar amassadinho, minha filha engasgou. E a minha Uhum. filha com autonomia, ela mesmo comendo, até hoje ela não engasgou. São é muito aquilo, né, eu fiz, meu filho não morreu, mas Sim. pode acontecer, né. Eu escutei também muito: "Ai, por que essa criança não tá comendo ainda?". Eu dei com 3 meses, minha Aham. filha comia papinha, e não aí é sempre aquele: "Mas e não morreu, não fez mal?". E a gente escuta. Às vezes eu tento explicar, né, porque é pessoa mais antiga, as coisas eram Uhum. diferentes, tento explicar: "Ah, hoje não se faz por isso, por isso, por isso". E às vezes quando é aquele comentário meio maldoso, com uma maldade por trás, eu: "Ah". Isso Mas também é desgastante, né, ter que explicar, né. teve uma vez que eu cheguei a responder: "Minha filha tem pediatra e uma ótima pediatra e ela disse que não pode". Eu me estressei, foi até com um parente. Gente, eu acho que eu faria o mesmo, porque eu tô assim Já fica a dica aí, ó. sim, tô aqui aprendendo com ela, né, porque ainda tô na fase da gestação, mas anos atrás eu tinha um olhar totalmente diferente, eh, falando sobre a realidade da minha mãe, que ela criou todos os filhos, né, sozinha, sem ajuda dos pais, né, de cada um dos filhos. Eh, eu via de uma forma romantizada. "Caramba, minha mãe é guerreira, ela deu Uhum. conta, ela trabalhou em 2 lugares em certo período para poder conseguir dar conta, né, das despesas de casa". Mas hoje eu vejo que tem um reflexo, a conta chega, entendeu? A mulher eh, que é sobrecarregada, né, que ela tenta dar conta de tudo, e hoje eu consigo ser mais compreensiva também. Acho que quando você viu a sua mãe sem saber o que era maternidade, você pensou: "Eu quero ser 1% da minha mãe". E hoje você pensa: "Ai, não quero ser tão guerreira como a minha mãe". Exatamente, porque a gente sabe que uma hora a conta chega, né. Sim. E geralmente a maior carga é a psicológica. Uhum. Laila, e chega muita demanda, assim, para você sobre, mulheres que se sentem culpada, porque elas precisaram dar uma pausa no trabalho, para se dedicar exclusivamente para o filho? Sim. Eu acho que tem a questão, né, de que você tem um filho, e aí você tem esse período em que você precisa ter essa dedicação exclusiva, vamos colocar assim, mas, uma coisa assim que há muito tempo atrás, uma amiga falou assim comigo: "Laila, a melhor coisa que já fizeram pra mim depois que eu fui mãe, foi ficar com minha filha pra eu tomar um banho calmo". E eu falei assim: "É verdade, né", porque assim, a mãe ela para aquele momento, né, porque tem o pós-parto, tem a questão de da gestação, né, de ter aquele momento lá de 6, 4, 5 meses ali, né, de que você tá parada em casa, a licença maternidade, mas nem sempre a pessoa tem essa opção, né. Às vezes aquela mulher, ela vai precisar sair daquele emprego, porque: "Ah, eu vou fazer a licença maternidade, mas meu filho ainda vai precisar de amamentação, né, exclusiva, assim, ela não ingere ainda algum alimento, então eu vou precisar sair desse serviço". E aí tem essa abdicar desse lado profissional. Claro que a gente tá falando que existe também mulheres que não precisam disso, né, que conseguem lidar, enfim, assim, que tem outros mecanismos financeiros, vamos falar assim: "Não, eu consigo dar um tempo na minha carreira, porque o meu esposo tem uma condição", né, mas existem aquelas mulheres que não conseguem fazer isso. E aí precisam voltar para esse lugar de trabalho, né, mas às vezes se sentem culpada, porque vai deixar esse filho com a mãe, vai botar esse filho na creche, e aí esse filho volta doente, e aí ela se culpa, porque: "Meu Deus, meu filho ficou doente porque eu botei ele na creche, e se eu tivesse parado de trabalhar?". Mas nem sempre é uma opção, né. Mas eu acho que esse mês de licença maternidade, em que às vezes, por exemplo, uma mulher autônoma tem aquilo: "Tá, depois desses 4 meses eu vou fazer o quê? Eu vou voltar para esse lugar?", né. Eu acho que talvez seja até um pouco mais complicado.
Tem a questão também que a gente não pode falar de que, infelizmente, o meio corporativo nem sempre, vê essa licença maternidade com bons olhos, né. Então, às vezes, você volta para o trabalho já achando que você vai ser demitido. E isso eu acho que é uma frustração muito E grande, acontece realmente, em muitos infelizmente, casos. né, infelizmente. Eh, e eu acho que isso também gera naquela mulher uma sensação talvez até de impotência. Né, de o que que ela vai fazer com essa situação, porque ela precisa dessa licença maternidade, mas aí tem esse medo, né, esse receio da empresa, né, não ver com bons olhos, já colocou outra no lugar, né, outra funcionária no E até lugar. mesmo durante a gestação, né. Porque Sim, até mesmo durante a gestação, muitas mulheres, a empresa vê a mulher como, uma figura, como uma pessoa que não é capaz de trabalhar tão sim, bem quanto antes. sim. Como a gente falou, né, parece que a mulher ela tá doente, né, e aí se ela dá um atestado, tá vendo, ó, por isso que eu não gosto de contratar mulher. Tanto que na entrevista de em várias entrevistas de emprego, eles só perguntam para as mulheres se elas têm filhos, e para os Aham, homens não. sim, Eu acho que na minha situação, dói muito a vontade de voltar a trabalhar e o medo de deixar minha filha em qualquer outro lugar com uhum, qualquer outra pessoa. Mas dói muito não estar trabalhando, não estar uhum, estudando, porque é uma perda de identidade muito grande que apenas a mulher sofre na maternidade. uhum, E você vive um misto: "Vou deixar minha filha com outra pessoa? Vou deixar minha filha na escola? Vou voltar a trabalhar?" Mas dói não estar trabalhando, dói estar só em casa. Também sobre trabalhar fora e a mulher que cuida da criança também trabalha. sim. Esses dias estava conversando isso com uma pessoa, e ela perguntou: "Você está trabalhando?" Aí eu falei: "Não, por enquanto não, por enquanto eu estou só com a minha filha". Aí ela parou, pensou e falou assim: "Nunca repita isso, porque a mulher que cuida dos seus filhos, ela trabalha em casa, mas ela trabalha, e talvez ela trabalhe muito mais do que a pessoa que trabalha na Sim. rua". Até mesmo o não só, né, na questão da maternidade, assim, a mulher que ela é do lar, vamos falar assim, né, ela trabalha muito, porque casa a todo momento tá suja, né, mas a gente tem aquela visão de que trabalho é só se você sair de casa para trabalhar, né, ou se você tiver um vínculo de emprego, né. O cansaço nem sempre é só o físico, nem só a Uhum. casa tá suja, a criança demandar amamentação, demandar troca de fralda, mas eu li alguma coisa na internet sobre a mulher que fica trancada em casa com a criança, fica muito mais cansada psicologicamente, Sim, porque você não tá vendo o mundo externo, você não tá tendo contato com outras pessoas, você se sente um pouco sozinha. É uma realidade diferente do que a pessoa que sai para trabalhar, que tem tem mais contato com outras distração. pessoas. É um estresse você ficar trancado em casa, você tá com umas tarefas que talvez não fossem as suas antes, como a limpeza da casa o tempo todo, uma criança Uhum. que talvez você não tinha esse hábito. Então é tudo muito diferente, é uma realidade para você se acostumar e é um cansaço psicológico maior. Sim, sim, São várias situações que podem influenciar na questão da saúde mental, né. Pode ser sim, um gatilho. sim. Eu li sobre iluminação, que até a iluminação influencia, tipo, para a mãe não ficar, muito tempo no ambiente fechado com a luz apagada, ela pegar um Uhum. solzinho, porque no início isso influencia. Eu: "Caramba, é muita informação, gente, para mãe". Sim, eu acho que, quando a gente coloca, né, essa questão de perder a identidade, eu acho que isso acontece porque o filho é da mãe, né. E aí, a gente, precisa entender que essa mulher, além de mãe, ela continua sendo mulher. Sim, Ela continua com desejos. O fato de você talvez querer voltar para o mercado de trabalho não te faz menos mãe, não te faz não sim. amar a sua filha, né. Mais cedo também a gente falou sobre alguns comentários que essa mulher ela escuta, né, de às vezes estar frustrada com esse filho, "Meu Deus, eu tô o dia todo com meu filho", aí a outra pessoa fala assim: "Ah, mas parece nem que você ama seu filho, né". Sim. Eu acho que as mulheres elas precisam verbalizar suas frustrações. Essas mulheres elas precisam entender que nem tudo é um mar de rosas. Tem uns momentos, claro, que são maravilhosos, né, eu acho que, é diferente de todo tipo de felicidade que existe, mas se essa mulher, ela verbaliza as suas questões emocionais, né, ela verbaliza as suas frustrações, angústias, e as pessoas em volta a julgam,
ela vai sentir vergonha de falar isso novamente. E aí ela internaliza. E aí vem a ansiedade, vem a depressão, vem a angústia de forma desnecessária, os pensamentos disfuncionais, né? É, a gente precisa entender que essa mulher, agora que tá ali nesse pós-parto, ela é super importante, né? E que ela precisa ser validada. Tudo que ela sente tem que ser validado e não julgado, porque a validação ela é completamente diferente do julgamento, né? Eu preciso validar tudo que essa mulher está sentindo. E isso não faz dela uma menos mãe. O fato de uma mulher tá com 3 meses em casa, tá reclamando que tá 3 meses em casa. Gente, ela tá cuidando do filho dela. Isso não existe. Porque tem um cansaço mental. É o tempo todo você vigiando aquela criança. Não tem um momento em que você relaxa, né? Quando você falou, a gente conversando aqui no off, né? Que você falou assim: não tem esse momento de que quando meu filho tá dormindo, eu tô dormindo. Você quer ver se ele tá respirando, né? Porque você tá o tempo todo se policiando, policiando aquela criança, e você tá o tempo todo estressada com aquilo. E até mesmo sem ser que eu esteja vigiando se ela está respirando. Existem outras a casa tem outras demandas. Então, quando a Uhum. criança está dormindo, eu vou fazer o que eu não consigo fazer quando ela está acordada. É é um mito um pouco, a criança dorme, você dorme. Ou você tem alguma ajuda externa, Uhum. seja uma pessoa que você contrata, seja uma familiar, se você tem uma rede de apoio, isso pode acontecer, você pode dormir enquanto a criança está dormindo. Se você não tem, isso não existe. Então, no meu caso, foi um pouco de mito. "Ah, vou dormir enquanto minha filha está Aham. dormindo", e todo mundo falava isso: "Raquel, quando ela dormir, você dorme". Eu estava eu passando pano, lavando a louça. Eu acho que isso também que você falou sobre, se tiver a possibilidade, né, de ter uma rede de apoio, contratar alguém se é necessário, eu acho que a gente tá vendo isso muito na internet, né. As pessoas que têm babá estão sendo julgadas Sim. e julgadas como menos mãe, né, por conta disso, quando na verdade é necessário, assim, se você tiver essa opção, que bom, né, que privilégio e aproveite Sim. desse privilégio. Mas o quanto que as pessoas estão julgando outras pessoas por conseguir contratar uma profissional que vai te auxiliar, não vai ser mãe daquela criança, ela vai te auxiliar em algumas demandas, né. Eu acho que as pessoas sempre vão julgar. No caso da Vitube, ela diz não ter babá, e as pessoas julgam por ela mostrar a maternidade real. Sim. A maternidade real que está acontecendo com ela é exatamente por ela não ter uma babá. E as Uhum. pessoas julgam as que têm babá e aparecem maravilhosas, com a barriga sarada, que já estão na academia, julgam elas terem babá. A gente Então, tem um exemplo que é a Virgínia, né. Sim, sim. a mãe nunca vai ser perfeita aos olhos dos outros, nunca. Falamos muito, assim, da mãe, da questão da mulher na maternidade, mas como que entra a figura masculina, a importância, como que pode ajudar, né, nesse período? Eu acho que a mulher sentir que ela não está sozinha é o principal fato, né. Eu acho que a maternidade solo é uma das piores fases que uma mulher vai passar, né. E tem mulheres que vivem a maternidade solo, mesmo estando com o pai ao Sim, lado. sim. É uma criação, né, eu já escutei diversas vezes, no sentido de que: "Como assim? O pai dá banho na filha? Mas ele é um homem". Não, não, olha, eu acho uma falta de respeito, juro pra você que eu já ouvi essa frase, acho uma falta de respeito um pai dar um banho numa filha. Ué, mas não é o contrário? Isso mostra o quanto que ele respeita aquela filha ao ponto de cuidá-la, né. Eu acho que tem a paternidade, assim, né, ela precisa ser vista como uma obrigação que nem a da mãe, né. Não é um favor que Não aquele é um pai tá favor. fazendo, é Eu acho mais do que a obrigação dele, eu né. acho um absurdo quando, assim, eu entendo que isso é uma questão social, né, óbvio, mas, assim, de dizer: "Não, ele me ajuda". Não, não é ajuda, Na casa a não. gente cortou essa palavra ajuda. Ninguém se ajuda, é obrigação dos 2, igualmente. Igualmente, assim. E essa mãe, né, por exemplo, o fato de que às vezes ela tá dormindo e é pra trocar uma fralda, a amamentação a gente sabe, né, não sei se for de mamadeira, né, mas uma amamentação no peito a gente sabe que o homem não vai conseguir fazer. Mas assim, trocar uma fralda, né, ninar a criança, isso é o mínimo, gente. E geralmente a criança quando acorda de madrugada, num espaço curto de tempo, ela não quer mamar. Uhum. E aí a primeira coisa que a mulher vai fazer é botar no peito. O pai pode muito bem pegar e ninar a criança.
Lá em casa aconteceu até diferente, né, eu falei assim: "Por que você não me acordou que eu faço ela dormir mais rápido?" Ele: "Mas ela não quer mamar, eu posso muito bem te deixar dormindo e Uhum. botar ela pra dormir." Aconteceu isso essa noite, porque eu falei: "Não, você tinha que ter me dado a ela." Ele: "Não, não tinha, você podia continuar dormindo." Isso geralmente não acontece. As pessoas falam: "Ah, o pai não tem como amamentar", mas ele pode pegar um copo d'água, ele Sim. pode pegar um biscoito, uma coisa pra mulher comer, uma fruta, até porque a amamentação dá muita fome. Então, tem sempre uma coisa que o pai pode fazer para ajudar a mãe. E o quanto que isso é confortante, né, pra essa mulher, dela entender que ela não tá Ah, sim. sozinha, né. Que todas as fases que ela tá passando, tem uma outra pessoa que tá passando com ela, de mão dadas ali naquele momento, né. Porque eu acho que deve, aquela como você falou assim: "Ah, tem pessoas, né, que estão com o parceiro do lado, mas estão, Não sendo só mãe solo". E eu acho que isso é a maior frustração que pode ter, porque, tá, calma aí, então só eu tô sobrecarregada, o filho é só meu, né. porque ele dorme a noite toda e eu não, só porque eu amamento. E o pai pode fazer outras coisas mesmo não amamentando durante a madrugada. Agora viralizou um vídeo, né, no Instagram, de uma mãe amamentando durante a madrugada, em que o pai levantou, a mãe não estava com Colocou o nada, travesseiro. colocou o travesseiro e encostou nas costas para ela ter um apoio. E as pessoas mesmo assim julgaram, falando: "Ah, ela podia levantar e encostar na parede." Mas as pessoas não entendem o que é você acordar 3 horas da manhã, tendo dormido meia-noite, ou tendo dormido 1 hora da manhã, para amamentar. O cansaço não te faz pensar que você pode encostar na parede, ou o medo de você levantar, encostar na parede e aquela criança acordar, despertar, é muito grande. E mesmo assim, né, você poderia ter até esse feeling, né: "Ah, tá, vou encostar na parede", mas o outro tá ali do seu lado e você sentir esse contato físico daquela outra pessoa ali, isso produz hormônios, né, então, isso e são hormônios que são bons, né, pra gestação não, pra amamentação. Então assim, é necessário ter esse apoio, é necessário ter essa figura ao seu lado, né. Eu sei que às vezes tem pessoas, né, que não tem esse parceiro do lado, mas precisa pelo menos ter alguma figura ali, de entender que não tá sozinha, porque já é um peso grande, né, já é um papel muito grande que essa mulher Sim. tem. Imagina ela sozinha, sem um amparo, assim, é como você falou: "Ah, pode pegar um copo d'água". Imagina essa mulher, né, amamentando, ela ter que levantar pra pegar esse copo d'água, às vezes ela nem pega, né, às vezes ela quer ir no banheiro, tá ninando aquela criança. E esse é um dos motivos, talvez, da amamentação não perdurar e a mãe se sentir Uhum. culpada. Sim. Lá na minha casa, eu acredito que se eu não tivesse esse apoio, hoje eu não amamentaria. Porque eu tenho várias restrições à alimentação por conta da alergia da minha filha. Eu não como nada com leite, até pouco tempo eu não comia nada com ovo, foram 5 meses sem ovo, sem leite, sem soja, e ele fez essa restrição junto comigo dentro de casa, pela contaminação cruzada e também eu vou ver ele comer, vai me dar vontade de comer e Aham. talvez eu não resista, isso pode fazer mal para nossa filha. Ou eu posso não resistir, não comer, mas querer e parar de amamentar por isso. Então a gente combinou, ele falou: "Eu não vou comer também em casa." Aí às vezes eu falava: "Ah, pode comprar um pão na padaria." Aí ele: "Não, não, você vai ficar com vontade, você adora um pão." Hoje ele começou a comer um pão, porque eu tô comendo pão também sem leite. Aham. Mas antes, no início, a restrição eram as mesmas dentro de casa. Se fosse para comer, ele comia na rua sem que eu pudesse Ele ver. Ver. comia escondido. Eu acho que esse apoio é muito importante, porque a gente fala que a amamentação é doloroso, mas para muitas mães é muito importante também, não é importante Sim. só para a criança. Ela sentir que ela está sendo alimento para o filho, que ela está sendo importante para o filho, é é prazeroso para a mãe. E eu acho que o desmame, às vezes, pode ser mais doloroso para a mãe do que para o filho. Sim. Então eu acho que esse apoio E é não importante a mulher ter em mente quando ela não consegue amamentar, que ela não é menos menos mãe. Não, mãe, com não é certeza. menos mulher por conta disso, Tem porque cada uma tem uma realidade diferente, uma vivência diferente, né. um organismo diferente. Eu segui um Instagram de uma mãe que não conseguiu amamentar por conta da PLV da filha, porque comia muito na rua. E tá tudo bem, e tá tudo bem. Se eu posso fazer restrição, se eu consigo fazer restrição, tá ótimo. E se ela não consegue, também Bem, tá tá ótimo. ótimo. A fórmula vai
vai nutrir a sua filha, seu filho, vai ser alimento, tá ótimo. As pessoas têm que perder esse peso de: "Eu não amamentei, eu fui menos mãe. Eu não Uhum. consegui o parto normal, eu fui menos mãe". Uhum. Eu acho que é mais pressão externa do que da própria mãe. "Ah, vão me julgar porque eu não consegui amamentar, vão me julgar porque eu não consegui o parto normal". Eu acho que o parto normal hoje, ele é muito importante para as mães, não apenas pela autocobrança, mas pela cobrança externa. As pessoas romantizaram muito o parto normal Uhum. e elas veem a beleza do parto normal na internet e quando não conseguem pensam: "Ah, eu sou menos mãe, eu não vou ter aquela parabenização por isso". Uhum. Eu senti um pouco por não ter conseguido o parto normal, que era uma coisa que eu queria muito, que eu me preparei para isso, eu senti um pouco na pele. Porém, logo no início do meu pré-natal, quando eu falei: "O meu objetivo é o parto normal", a minha obstetra falou: "Nós vamos fazer de tudo para conseguir esse parto normal, porém você tem que preparar o seu psicológico para as 2 vias de parto". Uhum. No o parto normal não é a única opção e também não é a mais bonita, não é a única bonita. E eu fui preparando, só que até então não tinha por que ter o parto cesárea. Então, quando eu descobri que poderia ser cesárea, aí eu botei na minha cabeça: "Pode ser cesárea, mas vai ser normal, né", a gente sempre tem uma positividade. Sim, sim. E acabou que não foi. Não, essa parte não foi tão traumatizante, talvez por essa conversa franca que eu acho que os médicos têm que ter. Acho que essa preparação psicológica foi importante pra mim, pra não ficar tão traumatizada com esse lado, porque eu li que tem muitas mães que Sim. ficam. Frustradas, né. Sim, Eu acho que quando você fala dessa romantização do parto normal, eu acho que isso tem muito, assim, né, eu acho que, realmente deve ser uma experiência, né, não tenho essa experiência, mas deve ser uma experiência, eh, forte. Mas a gente precisa entender que temos organismos diferentes, né. Não é toda mulher que vai conseguir, tem a questão do bebê, né, tem bebê que vira, tem bebê que não vira. sim, É, mas a gente vê muito isso, é claro que a gente também não vai dizer que a cesárea é o melhor caminho, porque a gente sabe que existem uma questão capitalista por trás da cesárea, né, porque alguns médicos estimulam a cesárea para conseguir ganhar dinheiro, né, com isso. E aí tem aquela questão de: "Não, mas se você decidir o parto normal, não sou eu que vou estar lá, né, vai ser o médico de plantão", né. Existem alguns médicos que fazem isso, e eu acho isso desumano com essa mãe, né. Mas a gente também precisa entender que o parto humanizado, ele tem um contexto para ele acontecer, né. Não é que se não acontecer você, como você falou, assim, é menos mãe, né, pelo sim, contrário. Eu acho que eh, existe a expectativa de algumas mulheres de ter o parto normal, e quando isso não acontece, vem uma frustração muito grande. Por isso que eu acho que é necessária essa racionalidade, né, de entender: "Tá, eu quero, mas é o bebezinho aqui que vai decidir se vai ser ou não", né. Porque tem a questão de, às vezes, a pressão subir, o bebê não virar, né. Várias coisas podem acontecer para se encaminhar para uma cesárea. E aí a mulher precisa entender que existe essa opção, porque se ela fala: "Não, vai ser só normal", quando essa opção vem, vem uma frustração muito grande. E aí pode ser que ela faça um caminho de: "Preciso engravidar novamente, porque eu preciso ter essa experiência do parto normal". Aí, se não conseguir, vou engravidar novamente e fica nessa frustração mesmo, né, de: "Não, se eu não tive o parto normal, eu não tive a experiência por completo", e não, né, Sim. a gestação ela é muito além disso. E de tudo que foi falado aqui, eu acho que está tudo muito interligado também às redes sociais, hoje Sim. em dia. Tanto quanto a comparação, Uhum, expectativa e frustração. sim. uhum. Laila, qual recado você mandaria para as mães de primeira viagem? Para as mães que têm mais de um filho, que tentam se virar nos 30 para dar conta de tudo? Primeiro, faço terapia, porque eu acho que a terapia auxilia nesse autoconhecimento, de você se compreender, né. Auxilia você a entender as alterações comportamentais, cognitivas, né, que você vai ter durante, a gestação, pós-gestação.
Mas eu acho que acima de tudo é você compreender que você é um ser único, que não existe ninguém igual a ninguém, né. O fato de a sua vizinha ter conseguido parto normal, não significa que você é obrigado a conseguir, né. Se comparar com o outro, é ficar muito longe de você. Eu sempre falo isso, assim, se a gente tem uma régua e eu fico me comparando ao outro, eu tô me medindo com a régua do outro, e a minha régua é diferente, o que eu sou é diferente, né. Tentar fazer o uso da rede social aí de uma forma saudável, né, e se compreender nesse contexto, né, validar você quem você é nesse contexto. Entender que vai ter momentos de frustração, vai ter momentos de raiva, mas também vai ter momentos de amor, vai ter momentos em que você vai se sentir realizada, né. E eu acho que é isso, assim, é você se respeitar acima de tudo, você se conhecer acima de tudo, porque não existe ninguém melhor que ninguém, não existe forma certa, correta, verdade absoluta, existe você nesse contexto e sendo a melhor mãe que você consegue ser, né, pra não ter essa cobrança de que eu preciso ser melhor, mais, que fulaninha faz isso e eu não faço. Eu quero agradecer pela sua participação, foi de extrema Obrigada. importância. E Raquel também, quer falar alguma coisa, Raquel? Só queria dizer para todas as mães, tanto as de primeira viagem, as não, vocês são a melhor mãe que vocês conseguem, dentro da realidade de vocês, porque a gente consegue fazer ai gente, corta. Corta. Corta não, gente, eu vou chorar também, eu tô grávida, tá todo mundo sensível aqui. É porque, por mais que eu tenha tido muita dificuldade na maternidade, é a melhor coisa que eu consegui na minha vida. E emociona. Minha filha é o meu milagre e meu maior amor. Ai, gente, eu vou chorar. Ai, que fofa. É isso, pessoal, a gente volta com próximos episódios sobre maternidade real, porque aqui tem que ser assim, gente, tem que falar abertamente, tem que falar o que realmente Sim, acontece por sim. trás das câmeras, por trás da foto perfeita na rede social, né. É importante mostrar essa parte, Real mesmo. real, Sim. até mesmo pela importância da saúde mental. Até a próxima.